1 João capítulo 3, verso 1, que diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Senhor, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, porque nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para ele se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém, Jesus? Muita coisa que o pastor eu vou falar hoje aqui vai colaborar com esse objetivo de que aqueles que estejam aqui tenham mais entendimento acerca desse tema do que diz respeito ao pecado. Mas uma coisa que eu senti quando o Senhor me deu essa palavra aqui, a identificação, né, daquilo que na verdade está no caráter dessa pregação, é essa mania, não vou dizer mania, o conceito do homem achar que ele tem autoridade para querer definir isso, como ele quer ser tratado por Deus. Se ele quer ser chamado de justo, ou isso, se ele aceitaria ser chamado de pecador. Ali no Evangelho do Senhor, o Evangelho que Jesus pregou, a posição do homem em relação ali a Deus e a graça é de extremo perigo de condenação. Jesus coloca todo o homem desde Adão na posição de réu e culpado. Por isso ele veio para a liberação da oportunidade, da graça daqueles que estão nessa posição e condição para serem reconstruídos. Então esse é o detalhe, nós temos autoridade ou não para definir isso, né? Como que gostaríamos de ser tratado por Deus, e no momento em que ser chamado de pecador e transgressor, ofenda, que para alguns aí está ofendendo, né? E estão cobertos da lei, da Constituição, para garantir isso, não ser discriminado, não ser identificado, e não uma coisa que constranja, que humilhe. Esse é o ponto. Obviamente eu não estou aqui na posição de juiz para condenar ninguém, mas eu entendo que muitas palavras desse livro, tá, podem ofender, podem machucar, podem ferir, com certeza o homem. Porque é a verdade, não existe verdade prazerosa. A verdade também, ela machuca, ela também fere. Então nós estamos vivendo um tempo onde existe um padrão de linguagem e de expressão verbal imposto para todos. E a igreja logo já vai estar, né, debaixo de um regime, se já não está, debaixo desse regime de não poder falar ou expressar certas coisas de púlpito. Bom, eu não tenho essa preocupação, tá? Mas eu quero dizer aos amados irmãos que meio que a igreja hoje institucional, ela definiu isso. Só agradar. E não discriminar e não constranger. E é praticamente quase uma coisa impossível, ali na experiência messiânica de Jesus, evitar isso, o constrangimento, a discriminação, a disciplina, a exortação. Porque ele representa isso. Então eu não posso definir daqui e dizer, ó Deus, me trate como justo porque eu não quero ser chamado de pecador. Eu não posso, por quê?
Porque não é a lei que ele cumpriu e nem testemunhou. A lei que ele cumpriu e testemunhou é trazer toda essa verdade sobre nós, essa luz de conhecimento, para que aquilo que esteja em nós de errado seja identificado por Deus como também isso, seja modificado. Bom, eu queria começar por esse ponto aqui, do conceito sobre o pecado, porque alguns derrapam nessa questão, e vou até abrir, nós já estamos abertos, né? Texto de 1 João 3,4, onde João ele entra nessa questão de que o pecado nas Escrituras, a definição é que ele represente ser uma transgressão contra a lei de Deus, uma ação de transgredir a lei de Deus. O que é importante nesse texto aqui, que João está trazendo essa definição, para ficar caracterizado na Escritura, que quando falamos do pecado aqui, nós falamos de uma inversão contra Deus, de um ato de rebelião e inversão contra Ele, que foge muito daquele aspecto de que quando a gente fala do pecado, nós estamos falando de uma mera decadência moral, do mal caracterizado. Não, o pecado ele representa ser algo muito mais sério do que só maldade, do que só a decadência moral. Aquilo que transgride a vontade de Deus e a lei dele. Tudo que transgride a lei de Deus é pecado. Você tem conhecimento profundo dessa extensão? De comprometimento para mim e para você? Te garanto que não. Muita gente se baseia muito naquela coisa do pecado capital, né? E está muito fora, para não dizer muito distante, da profundidade disso, daquilo que quando Jesus, né, fala sobre o pecado, quando ele fala do diabo, a profundidade do comprometimento em que estamos. Então diríamos que se fosse levar em conta o que a gente já fez, o que a gente já praticou, é muito maior esse comprometimento do que maldade. Alguns de vocês ficam muito trabalhando naquela questão do pecado maior, do pecado menor, né? Daquele que é mais pecador, daquele que é menos pecador. E isso não existe no Evangelho. Eu vou falar alguns pontos aqui que vão deixar claro. E já começo por esse detalhe aqui. Bom, se pecar é representar uma inversão contra Deus e um ato de rebelião contra a vontade dele, isso é muito mais extenso, muito mais profundo do que só injustiça, do que só maldade, como alguns lá fora interpretam. Amém? Segundo ponto. Nós vamos ler o texto de João 3,6. Quando a gente entra no mérito da questão do pecado, como também da origem do pecado, todos sabem aqui em Gênesis 3 mesmo, define que Adão ele foi a porta de entrada para o pecado no mundo. Como Paulo até fala lá em Romanos 5, do verso 12 ao 19, né? O pecado entrou por ele. Então a origem está nele. Né? Eu digo, o início. Né? Está ali no primeiro homem, em Adão. Só que há um ponto importante no que o pastor vou tratar com esses textos que eu vou ler aqui. Aquele pecado ali, que aconteceu com ele, que marcou ele, qual a ligação disso com nós? Porque alguns têm essa tendência, a posição de querer separar o que aconteceu lá com ele do que aquilo que está acontecendo com o mundo agora, como se fosse duas ocorrências diferentes, né? E doutrinariamente não é possível. Biblicamente não é possível separar o que Deus está querendo tratar comigo agora, na minha condição, com aquilo que aconteceu com Adão. Porque está interligado. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para os irmãos é que entrando o pecado pelo homem, foi instituída uma natureza para o pecado. Vamos ler o texto. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus está deixando claro aí, a carne aí representa o pecado. E uma natureza que está sobre o pecado, ou seja, uma descendência. Ok? Mas ainda no ponto dessa questão do pecado ter uma natureza. Me explica isso aí, pastor. Que quer dizer que a partir do momento que o pecado passa a ter uma natureza, pecar não é só aquilo que você faz de errado contra Deus.
Transgressão. Quando o pecado passa a ter uma natureza, o pecado também passa a ser o eu. Não é só aquilo que eu faço, mas aquilo que eu sou. Na minha natureza. Porque isso está em mim, nasceu comigo. E isso prevalece desde a queda do primeiro homem. Então, alguns aqui acham que o pecado está no ato. Não, o pecado já está no homem. Ele só está exteriorizando aquilo que já está nele, porque doutrinariamente o pecado é uma natureza para todos nós. Nasce conosco. Todos aqueles que nascem, já nascem no pecado. Já nascem marcados com isso. Com esse potencial. Que diríamos então, passando a ver uma natureza para o pecado, o comprometimento em relação a mim, a você e os demais, é muito maior do que só aquela atenção para a educação, para a disciplina, para a condição material, do trabalho, e etc, etc, como se fosse arrumar a vida daquele cidadão só por esses fatores. Não. O pecado é uma natureza, segundo a doutrina de Cristo e bíblica. O pecado é uma natureza, que quer dizer que ele não vai ser quebrado, não vai ser destruído, não vai ser modificado com regras sociais. Nasceu com ele e está nele. E ninguém vai tirar com cirurgia. Ninguém vai tirar isso batendo, esmurrando, como também isso. Enriquecendo o homem. Porque alguns acham que podem mudar a vida, até com Deus e com os homens, quando a sorte muda. E alguns trazem isso para a igreja, trazem isso para o ensinamento bíblico, tanto que as igrejas hoje elas são mais gestoras do que pregadoras. E investem pesado exatamente nessa visão educacional, né? Disciplinar, como se o monstro que está dentro de nós poderia ser domesticado. Né? Até Jesus ele usa o porco como representação dessa natureza pecaminosa, e ali o Senhor está deixando claro historicamente o quê? Que o porco ele não pode ser adestrado para ser domesticado. Ele é porco, ele é sujo, ele sempre vai querer a sujeira, ou seja, ele não pode e não aceita viver em lugar limpo. Ele sempre vai querer a sujeira. Tanto que na história fala que o porco ele era usado como esgoto naquela época, né? Porque eles não tinham canais. Então cada casa tinha um porco lá, porque ele era quem comia dos restos, para você ter uma noção. Por isso que para os judeus a carne do porco é impura. Porque o porco naquela época era a imagem do esgoto, da sujeira. É como se nós estivéssemos trazendo aqui o porco para aquilo que eu estou pregando aqui agora, e com essa esperança. Não, mas se eu educar, se eu domesticar, se eu limpar e ensinar ele a viver no que é limpo, ele vai aceitar. Não, não vai. A natureza dele não é essa. Ele vai querer a sujeira. Você vai ensinar para ele o que é limpo, mas ele quer o que é sujo. Então, quando o pecado passa a ter uma natureza, muda completamente o nosso entendimento de como lidar com isso. Então não é uma coisa que está fora de nós, é uma coisa que está dentro de nós. Não é uma coisa que está só na cabeça. Nasceu conosco. Vem desde a nossa existência. Vamos ler outro texto. João 8,44. Tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Você vê que o Senhor está dando uma identidade aí, não só de origem para o pecado, como também isso, de natureza. Tá? Porque o diabo aí representa exatamente isso. A natureza desta ação de transgressão contra a lei de Deus, que visitou Adão, visitou Eva e comprometeu toda a descendência. Uma coisa muito simples de se entender, de se compreender, mas acaba sendo complexa. Por quê? Porque a partir do momento que eu aceitar essa concepção, né, de que a minha vida errada, minha forma de viver é errada à luz das Escrituras, de que ela possa ser trabalhada e tratada com princípios e normas religiosas, com vivência e experiência religiosa, fica muito mais fácil a gente enganar o mal que está dentro de nós. É uma espécie, é como se eu estivesse mascarando com a religião
essa natureza. Alguns fazem isso. E destacando para os irmãos aqui, é essa natureza que me direciona a Cristo. Né? É essa concepção de saber que o que está em mim, que me faz transgredir contra Deus, que está dentro de mim, que me leva a transgredir Ele, que não pode ser tirado por mim nem por ninguém, só por Cristo. É o que me leva para Ele. Redenção. É o fato de saber que o pecado não pode ser corrigido com o bem educacional. Só vem por meio de redenção. Não pode ser por formas filosóficas, mas só por meio de uma cirurgia direta com Cristo. Entendeu? Salmo 51:5. Então diremos que eu posso ser, né, um pecador como natureza, num conceito, no pensamento de alguém que faz o bem. Eu posso ser, né, um pecador identificado por Cristo, mas uma concepção, num pensamento e numa ideia de quem faz o bem. Então, por isso que muita gente que acha que faz o bem não quer ser identificada como pecadora. Porque até alguns dizem, né? Pô, mas o que eu faço de errado para ser considerado pecador, né? Ou até mesmo, por que eu mereceria o inferno se eu só faço bem? Ele não consegue enxergar a natureza do pecado que está nele. Porque a ideia dele é que pecado só é gerado pela prática do mal. Aqui é transgressão e natureza. Como é que nós vamos conseguir alcançar esse cara, pastor? Não vai. Para Cristo? Não vai. Enquanto ele não entender que o pecado é uma coisa que está dentro dele, embutido nele, nasceu com ele, ele vai querer continuar corrigindo com o bem essa posição, essa natureza, essa realidade. Eu não quero ser considerado como pecador porque eu não faço nada de errado. É assim como eles refutam e debatem quando são evangelizados, quando escutem alguma verdade direta de Cristo pela igreja. Salmo 51:5, igreja, acompanha a leitura. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Amém? Formado. Ou seja, a concepção da existência do homem no pecado. E isso desde a queda. E o salmista já está aí assumindo essa natureza, né? Essa condição de natureza. Que está muito além, como pastor eu falei aqui, de uma disciplina de vida correta e certa, e achar que isso vai esconder, encobrir esse comprometimento de natureza.